que a gente está falando mesmo? Que história é essa que a gente está aqui para contar? Você já abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Eu quero ler para você, nesse momento, apenas 3 versículos, mas depois não feche a sua Bíblia, porque nós voltaremos a essa mesma passagem. Mateus capítulo 12, versículos 9 a 12. Lemos assim: Jesus dirigiu-se à sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Essa foi a pergunta que fizeram para Jesus. E a resposta dele foi uma comparação. Ele disse: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Contexto. A grande pergunta é: e o que é que eu tenho a ver com isso? Você já fez essa pergunta? Então faça. Faça essa pergunta. O que é que eu tenho, eu e você? Você vai fazer essa pergunta agora. O que é que eu tenho a ver com isso? Sábado? Ovelha? Sinagoga? Isso não tem nada a ver comigo. Isso está totalmente dissociado da minha realidade. Que história é essa? Que história é essa? É exatamente isso que a gente precisa se preocupar e se perguntar. Ao nos aproximarmos da palavra de Deus, precisamos perguntar para a palavra de Deus o que ela tem a ver conosco. Portanto, vamos tentar nos situar nessa parábola, porque ele fez uma parábola. Passou tão rápido que a gente nem percebeu, né? Ele fez uma comparação. Ele comparou a forma como aqueles líderes religiosos que estavam buscando uma forma de acusá-lo, como eles tratariam uma ovelha de sua propriedade, caso caísse num buraco, e como ele, Jesus, estava tratando um filho de Deus, uma pessoa, um ser humano. Ele fez essa comparação para, com isso, transmitir àquelas pessoas um princípio espiritual, um princípio moral, inclusive. E isso é uma parábola. O fato é que, apesar de Mateus mostrar Jesus encerrando o Sermão do Monte com uma parábola, nós vimos isso aqui no domingo passado, né, lá em Mateus capítulo 7, de 24 a 27, quem ouve as minhas palavras e as guarda é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha, e vem o furacão, tempestade, o maremoto, e a casa sobrevive. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as guarda, não as coloca em prática, é como um imprudente que constrói a casa sobre a areia e ela não resiste e desaba. Jesus disse isso para encerrar aquele ciclo de ensino dele que nós chamamos de Sermão do Monte. Foi uma parábola. Mas ele não tinha ainda, nesse momento do ministério dele, iniciado o processo de ensinar sob a forma de parábolas. Ele ainda estava dando os vários ensinos dele, mas não dessa forma. Ocasionalmente ele usava uma parábola, mas não era a forma como ele costumava ensinar. Agora, neste momento que os estudiosos acreditam que seja mais ou menos lá pelo final do 2º ano de ministério de Jesus, período em que ele ainda está atuando mais na região da Galileia do que em Jerusalém, nesse momento, fruto desse conflito
que ele tem com os líderes religiosos em função do uso do sábado, ele passa a sistematicamente só falar em parábolas, a só apresentar enigmas. E aí vamos ver essa passagem toda de Mateus capítulo 12, né? Vocês já estão em Mateus capítulo 12, mas agora vão recuar para o versículo 1, para que nós possamos ver a passagem toda, o conflito que aconteceu, e assim podermos entender o que é que essa parábola que ele usou para justificar a atitude dele, para explicar a atitude dele, o que é que isso tem a ver com você. Aplicação. Então vejamos, Mateus 12, a partir do versículo 1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Pausa. Sábado. Ou, em hebraico, Shabat. Não sei se a pronúncia é essa, tá? A gente não aprende a falar, só aprende a ler no seminário. Eu não sei se a pronúncia é Shabat, mas é assim que está escrito. Não é Sabat, é Shabat. Mas o que é que representa essa palavra? Qual o sentido dela? Ela costuma ser traduzida como descanso. E cantamos isso aqui agora, né? De forma linda, inspiradora. Entrar no descanso do Senhor. Descanso. Mas a etimologia da palavra, Shabat, é encerrar o trabalho. É parar de trabalhar, é concluir uma tarefa e, portanto, descansar. Porque concluiu o que tinha que fazer. Essa é a explicação do sentido, do significado da palavra sábado. Por que é importante a gente entender isso? Porque se eu não entendo do que Jesus está falando, como é que eu vou compreender a aplicação do que ele está falando para a minha vida? Eu tenho que entender do que ele está falando. Então, a gente precisa compreender esse contexto. Jesus, numa determinada ocasião, estava com os seus discípulos passando pelo meio de uma lavoura de cereal, e era sábado. Voltando ao texto, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Por que não era permitido? Porque Deus estipulou um dos seus 10 mandamentos, que é o 4º mandamento, dizendo que era para guardar o sábado do Senhor. Não era para trabalhar no dia de descanso. Então Deus criou uma norma em benefício das pessoas e dos animais, porque os animais também não podiam trabalhar no sábado. Era para dar descanso geral para todo mundo. Criou uma regra em benefício das pessoas. Só que os líderes religiosos, no afã de não permitirem que as pessoas quebrassem essa regra, criaram um monte de outras regras que não foram aplicadas por Deus, não foram entregues por Deus a Moisés, lá no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, não foram invenções humanas, as chamadas leis de cerca. Ah, isso aqui é sagrado, isso aqui não pode tocar, é tabu, né? Na linguagem lá dos polinésios, é tabu. Tabu não é perigo, tabu é sagrado, portanto não toque, que se você tocar você vai morrer. Então, não pode tocar, então vamos colocar uma cerca em volta para impedir que as pessoas inadvertidamente toquem. É cheio de boas intenções, né? O caminho do inferno costuma estar cheio de boas intenções. E os homens criaram essas normas e começaram a impor essas normas às pessoas, tornando o sábado muito mais pesado do que deveria ser. Cheio de regras, de cuidados. Só para vocês terem uma ideia, hoje, lá em Israel, há elevadores, há prédios em que os elevadores, no Shabat, no sábado deles lá,
para em cada andar. Automaticamente, ele é configurado, programado, para parar em todos os andares e abrir a porta. Por quê? Para que o ultra-ortodoxo não tenha nem que apertar o botão. Porque apertar o botão para chamar o elevador pode estar quebrando o sábado. De escada é muito pior, né? De escada é muito pior. Tem um número de passos que você pode dar no sábado. Tem um limite do número de passos que você pode dar no sábado. Então, você vai ter que ter um Apple Watch para contar o teu número de passos, é isso mesmo? Vai ficar contando de cabeça? 28, 29. Oi, cara, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, meu Deus, esqueci o número. E agora, Senhor, me perdoa, eu não sei quantos passos eu já dei. Desculpe que eu estou ironizando isso, mas é basicamente esse tipo de preocupação que estava sobrecarregando as pessoas. E aí Jesus permitiu que os seus discípulos colhessem as espigas na plantação de cereais para matar sua fome. Quase como que provocando um conflito, para que, por meio desse conflito, ele pudesse estabelecer o verdadeiro sentido do descanso, do sábado do Senhor. Então, versículo 3, respondeu Jesus: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Mais um parágrafo aqui. Os sacerdotes tinham que oficiar a Deus no sábado, fazer os sacrifícios no sábado. Então, eles trabalhavam no sábado. Mas havia justamente uma exceção. Ninguém pode trabalhar no sábado, exceto os sacerdotes. Esses têm que trabalhar no sábado. Né? Domingo é dia de descanso, exceto para o pastor, que chega na segunda-feira morto. Né? Não tem descanso no domingo. E aí, Jesus traz uma questão religiosa, são líderes religiosos, traz uma questão da lei, são escribas, doutores da lei, para confrontá-los na compreensão que eles tinham do sábado. É isso que a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Jesus ali virou para eles e falou: mas olha só, Davi, o nosso rei, nosso grande rei Davi, ele não comeu os pães da presença de Deus? É mais ou menos, mal comparando com quem tem um passado católico, é como se você invadisse uma igreja e está lá a luzinha acesa, mostrando que aquelas hóstias que estão guardadas ali já foram sagradas ao Senhor, né? Você vai lá, abre a caixinha e come as hóstias. É mais ou menos um pecado mortal como esse, tá? Então, o que Jesus está fazendo? Está utilizando a própria lei, a própria experiência religiosa dos seus antepassados para exemplificar seu ponto. E ele disse: vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo sem culpa? Então a questão não é trabalhar no sábado, é por que você está fazendo. Qual é a sua motivação? E aí Jesus traz a questão, não é a letra da lei que interessa, é o espírito da lei que interessa. Lembrando que no Sermão do Monte, a segunda parte do Sermão do Monte, é justamente aquela parte em que Jesus diz: vocês ouviram o que foi escrito, o que foi dito, mas eu lhes digo de outra forma. Então, ele não estava cancelando as leis, não estava. Ele não estava dando um novo significado às leis, ressignificando as leis, não estava. O que ele estava era trazendo o significado real das leis que havia se perdido por conta da tradição humana. Então, quando ele dizia, vocês ouviram o que foi dito, ele está dizendo, olha, as tradições humanas dizem que a interpretação é essa. Eu, que sou o autor disso aqui, estou dizendo para vocês que não foi essa a minha intenção. Tem até aquela história, eu já citei isso aqui quando falei do Sermão do Monte, mas é bem apropriada. Sesgran Rio, vestibular,
Qual é a parte mais difícil do vestibular? É a redação. E aí caiu um tema inspirado na obra do Drummond. E Drummond ainda era vivo. Ele morava no posto 6, ia lá para a praia, ficava sentado num banquinho, olhando a paisagem, olhando as pessoas, era vivo. E aí um rapaz fez a sua redação e ganhou uma nota baixa. Uma redação inspirada num texto do Carlos Drummond de Andrade. O que o rapaz fez? Entrou com um recurso. Recusaram o recurso dele. O que ele fez? Foi lá para a praia de Copacabana, sentou no banquinho e ficou esperando que o Drummond aparecesse. Quando o Drummond apareceu, ele mostrou a redação para o autor do livro que estava sendo usado como referência para a redação e disse, olha, mandaram a gente fazer uma redação assim sobre o seu livro tal, eu escrevi isso aqui, estão dizendo que não tem nada a ver com o que o senhor estava pensando. Aí o cara leu e falou assim, eu acho que eles não entenderam nada do que eu falei, porque o que você escreveu aí é isso aí mesmo. Aí, o senhor pode botar isso por escrito para mim? Claro. E aí ele entrou com outro recurso, não, o Drummond disse que a minha redação está boa. O autor é quem tem o poder, a capacidade de definir o que ele quis dizer. Não são os especialistas. Entendeu? Os especialistas não sabem o que estão falando, a maior parte deles. Né? Tá só chutando. É óbvio que a partir do ano seguinte, nunca mais usaram nenhum autor vivo, né, como referência para as redações do vestibular. Para não correr riscos, né? Vai que o cara vai falar com fulano e envergonha a gente de novo, né? Jesus está resgatando o sentido de uma lei muito importante, a lei do descanso. O que é que isso tem a ver com você? E ele então conclui esse diálogo, esse confronto com os fariseus, né? Que confronto é esse? Lembrando, Jesus e seus discípulos, caminhando no sábado, no meio de uma plantação de cereais, pegaram grãos, espigas, colheram espigas para comer. Eu não sei como é que eles conseguiram comer aquilo cru, mas o fato é que foi o que eles fizeram. E foram criticados. Jesus foi criticado, foi chamado a atenção pelos líderes. O que os teus discípulos estão fazendo? Não pode. Aí diz, vocês é que não estão entendendo. Vocês estão vindo aqui me criticar porque vocês não fazem a menor ideia do que seja o sábado. Vocês é que estão enganados, não eu. Então, esse é o contexto, é o que está acontecendo aqui. E aí no versículo 6 ele diz, eu lhes digo que o que está aqui é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, que está em Oséias 6,6, Jesus citando Oséias, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Assim como Davi pôde entrar na casa de Deus e comer dos pães da presença de Deus, e isso não foi imputado como pecado sobre ele, os meus discípulos, que andam comigo, que sou maior do que o templo, eles também têm o direito de se alimentar, independente se for sábado ou não. E aí eu lhe pergunto, você é discípulo de Jesus? Sim ou não? Então, isso é para você. O que Jesus está dizendo para aqueles líderes religiosos é que você tem algo em suas mãos que talvez você não compreenda. Porque Jesus disse num outro momento, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não permita que a religiosidade imponha sobre você uma compreensão errada do que Deus está te oferecendo. O que Jesus está dizendo ao se afirmar o Senhor do sábado é que Ele te oferece descanso.
E aí eu lhe pergunto, o que o sábado representa para você? Diante disso tudo que a gente acabou de falar. Pensa um pouquinho, não responda imediatamente, não. O que passou a representar o sábado agora para você? Gênesis 2, não precisa abrir não, são só 2 versículos, eu vou ler rápido para você. Gênesis 2, de 2 a 3, diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e, portanto, descansou. Shabat. Descansou porque concluiu a obra dele. Abençoou o 7º dia e o separou, o santificou, porque nele encerrou todo o seu trabalho. Descansou de toda a obra que realizara. Agora fica mais fácil da gente compreender, né? Pô, Deus precisa de descanso? Deus precisa de descanso. Por que Deus descansou no sábado? Não, olha só, no sentido humano de descansar porque está cansado, não é isso que se aplica a Deus. Mas como é que você pode afirmar isso com tanta convicção? Porque Isaías disse isso. Então não sou eu que estou dizendo, é Isaías. Isaías 40, só apenas um versículo, vou ler para você. Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, gente, o sábado, Deus não separou aquele dia porque Ele descansou naquele dia. Foi porque Ele encerrou o trabalho dele naquele dia. E, assim como para Ele foi bom concluir o trabalho, é bom para nós termos conclusões e assim descansarmos. Esse é o sentido do sábado. E aí, voltando para Mateus 12, eu dei uma pausa gigante aqui no meio, né? Então não se perca. Voltando para Mateus 12, lemos até o versículo 8, então começaremos novamente agora no versículo 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. É aquele trecho que a gente leu no início. E estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu, naquela comparação, nessa parábola: qual de vocês, se tiver uma ovelha, ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, sim, é permitido fazer o bem no sábado. O que eu não li lá no início foi a conclusão, versículos 13 e 14. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar como poderiam matar Jesus. Por quê? Porque que naquele momento Mateus indica que ali eles decidiram que iriam matar Jesus. Porque Jesus ali mexeu na estrutura de poder deles. Os líderes religiosos eram os governadores do povo. O sinédrio era o STF deles. E eles decidiam o que queriam. Eles interpretavam a lei de Deus, feita para o nosso benefício, em benefício deles. Isso não existe mais, né? A gente já sabe que isso não acontece. Mas eles faziam isso. O ser humano quer poder. Não é o dinheiro que motiva as pessoas. Só é motivado por dinheiro quem não tem dinheiro. Quem já tem dinheiro não quer mais dinheiro, quer poder. O poder é inebriante. E aqueles homens queriam poder sobre o povo, dizer para eles o que podia e o que não podia fazer. Isso pode, isso aqui não pode. Isso você pode falar, isso aqui você não pode falar. Isso é demoníaco. Essa sede, essa ânsia por poder que a gente vê nos poderosos é o princípio de Lúcifer. É Lúcifer ali agindo na vida de seres humanos
que se deixam seduzir. Os doutores faustos da vida, em busca de fama, poder, e vendem a própria alma. Aqueles homens, esses líderes religiosos, Jesus mais de uma vez disse que eles eram hipócritas. Disse que eles eram filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira e assassino desde o princípio. E eles usavam a mentira como método. Nenhuma semelhança, né? Então, as regras impostas pelos líderes religiosos tornaram o sábado um fardo, em vez de ser uma bênção. E ao curar no sábado, Jesus provou que ele era o Senhor do sábado, que competia a ele definir o que podia e o que não podia fazer no sábado, e não aqueles líderes religiosos. Ele derrubou, ele bateu na estrutura de poder deles. Aí eles pensam, esse cara tem que morrer. Esse cara tem que morrer. Não pode continuar vivendo, porque ele é um risco para nós. Em Mateus 23, se você quiser avançar um pouquinho as suas páginas aí, você já está em Mateus, estava no 12, avança para o 23, Jesus fala exatamente ele alerta o povo, acusando os fariseus dessa atitude hipócrita deles. Ele disse assim, Mateus 23, de 1 a 4, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, que é um lugar de juízo, né? Um lugar de juízes. Obedeçam-lhes, façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. E aí o versículo 4, que eu vou projetar aqui, eu vou pedir que você leia comigo. Vamos ler juntos, Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Como você está se sentindo hoje? Está bem? Animado? Ou você está se sentindo cansado? Sobrecarregado? Como você está se sentindo? Porque um pouco antes, te pergunto isso, para irmos para a aplicação. Um pouco antes de Jesus, na minha opinião, ter decidido partir para o confronto com os fariseus, no capítulo anterior de Mateus, capítulo 11, portanto, volta lá para o 11. Volta para o 11. No capítulo 11, versículos 25 a 30, Jesus chama os seus seguidores, seus discípulos, a uma mudança de atitude em relação a Ele mesmo, o Filho de Deus. Ele disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, Mateus 11, 25 a 30. Porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos seus pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ou melhor, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Nós, seus seguidores, somos aqueles a quem o Filho deseja revelar o Pai. Então ele está falando para você. Versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Shabá. A palavra era essa. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Opa, então vai ter,
né? Você troca o seu fardo, o seu jugo. O jugo é um sinal de servidão. Jugo é aquilo que se coloca no boi, para ele puxar o arado, para puxar a carroça, né? Então, Jesus está dizendo, tragam seus fardos pesados para mim, entreguem-nos para mim, e eu lhes darei um fardo leve. Eu trocarei o jugo de vocês pelo meu jugo. Vocês passarão a arar comigo. Vocês não farão mais sozinhos isso. Vocês farão comigo. Vocês vão agora ficar em parelha comigo. Aquelas pessoas estavam entendendo isso. Nós é que temos dificuldade de entender o que Jesus está dizendo, porque a gente não conhece essa realidade. Mas o importante é que ele disse que se você estiver cansado e sobrecarregado, basta você buscá-lo e você terá descanso. Você entregará para ele o seu fardo, que é pesado, que está te sobrecarregando, mas ele lhe dará um fardo leve. E disse, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Vejam, o Shabá não é só para descansar do trabalho que é concluído, é para descansar a alma, para a gente relaxar na presença de Deus, na consciência, na convicção de que até aqui nos ajudou o Senhor. E que é um dia de cada vez. E que não é para andar ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Deixa isso para Ele. É isso que Ele está nos convidando. Esse é o sábado para o qual você está sendo convidado. E aí eu lhe pergunto, você tem vivido essa oferta de descanso do Senhor? Você tem se aproveitado dessa promessa de Deus na sua vida? Você tem buscado o Senhor para lhe entregar seus fardos, aquilo que te angustia, que te sobrecarrega? Sim ou não? Se não está fazendo, faça. Se está fazendo pouco, faça todo dia. É para ser feito todo dia, não é só no domingo, não é só no Shabá. Geográfico, temporal. É para você fazer isso todos os dias. Não se prenda a calendários. Cada dia é uma nova realidade. É o que você tem. Ontem você não tem mais, já passou. Amanhã você também não tem, ainda não existe. E aí eu lhe pergunto, quais fardos estão te sobrecarregando hoje? Antes de começarmos esse momento aqui projetado, né, transmitido online, nós tivemos um momento de oração. Várias pessoas puderam dizer quais eram as suas necessidades. E aí eu lhe pergunto, quais são os seus fardos pesados? Para te ajudar, eu vi que eles são basicamente divididos em 3 áreas. 3 tipos de fardos que podem estar sobre você. Quais são eles? Como reagir a cada um deles? O primeiro deles são as preocupações. As suas preocupações podem ser um grande fardo para você. Mas aí, Filipenses, capítulo 4, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se você apresenta o seu pedido a Deus, você está pegando o seu fardo, a sua ansiedade, a sua angústia, está entregando para Deus, confiando que Ele vai cuidar de você. E você, no dia seguinte não resolveu o problema. Entrega de novo. Entrega de novo. Todos os dias, até que o Senhor resolva o problema. Te ajude a resolver o problema. Te dê capacidade para resolver o problema. Faça o problema sumir. Isso é do Senhor. Ele escolhe a forma que Ele vai te abençoar. A sua parte é entregar para Ele as suas preocupações.
E olha só o versículo 7, que não está projetado aqui. Se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Gente, olha só que coisa fantástica. O que mata as pessoas hoje, o que mais mata as pessoas hoje, é ansiedade, é estresse. Gera AVC, gera ataque cardíaco, gera câncer. O corpo não aguenta, somatiza. Entrega os fardos para o Senhor. Descanse nele. Ah, mas o meu fardo não é esse não. É verdade, existem 2 outros tipos de fardos. O primeiro desses 2, são os pecados. É aquilo que você fez de errado. Cuidado, não diga que não fez nada de errado. Porque João, na sua primeira carta, disse, 1 João, capítulo 1, versículo 8, ele diz, se você afirma que não tem pecado, você é mentiroso. Está lá no texto. Você é mentiroso. Mas vem o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não faz de conta que não fez nada de errado. Não varra o pecado para baixo do tapete. Não funciona. Vai gerar culpa em você. Aí eu não sinto culpa. Cuidado que você pode ser um sociopata. Sociopata não sente culpa, mas é uma pessoa que tem uma doença mental. Parece até pré-requisito para certas áreas, né, deixa para lá, não vou falar. Sociopatas, eles têm uma vantagem competitiva, porque eles não sentem vergonha, eles não têm problema, não, eles mentem, nem ficam vermelhos. Não tem como você ganhar no pôquer de um sociopata. Não tem como. Você vai tentar blefar, ele vê que você está blefando, que você fica vermelho. A sua resposta corporal mostra que você está blefando. O cara não tem resposta corporal nenhuma. Sociopata não tem resposta. Entendeu? Está mentindo para você rindo. Não sente nada. Só a misericórdia de Deus. Porque uma pessoa que não se sente culpada, que acha que nunca fez nada de errado, como é que essa pessoa vai pedir perdão? Vocês sabem quem convence a gente que a gente errou? É o Espírito Santo. Jesus disse que ele precisava ir para o Pai para poder enviar o Espírito dele, porque o Espírito dele seria fundamental para nós, porque seria o Espírito dele que nos conduziria, primeiro, a toda a verdade e nos convenceria do nosso pecado, da justiça de Deus, que não tolera o pecado, e do julgamento que virá. Hoje, ninguém acredita que vai ter julgamento. E faz o que quiser, não está preocupado com as consequências. Mas a palavra de Deus é clara. Deus é justo e haverá um julgamento. Então, nós temos, sim, que entregar para Deus o fardo pesado do pecado. E, por último, as mágoas. Pecado é o que você faz com o outro. Mágoa é o que fizeram, é como você responde ao que fizeram com você. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:32, sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Lembrem-se que lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensinou a oração que conhecemos como oração do Pai Nosso, que é um roteiro de oração, não é uma oração para ser repetida, né, mecanicamente, é um roteiro, ele disse, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E ele complementa dizendo que se você não perdoar o que fizeram com você, o Senhor não vai te perdoar. Tanto que tem uma outra parábola de um homem
que devia uma fortuna incontável para o seu senhor, pediu perdão, teve a sua dívida perdoada, mas depois encontrou-se com um colega de trabalho que lhe devia uma quantia irrisória e ele não quis acordo. Não, você tem que me pagar, vai ser preso até pagar. Os seus colegas de trabalho viram aquilo, acharam aquilo um absurdo e foram falar com o senhor, que chamou o cara de volta e falou: vem cá, eu não te perdoei uma dívida que era impossível de você me pagar? Perdoou. Então por que você não perdoa a dívida do seu colega, que era uma merrequinha? Aqui. Ah, é? Então tá bom, então o meu perdão está cancelado. Você vai preso. Isso não foi Paulo que falou, não, gente, foi Jesus. Tá? Então, muito cuidado com aquela ideia de que uma vez perdoado, está perdoado para sempre, pode fazer o que quiser, que não vai ter problema. Cuidado. Cuidado. A palavra de Deus, ela nos alerta para algumas atitudes que são muito perigosas. Não retenha o perdão dos outros. E eu não estou dizendo que perdoar é esquecer. Eu não disse isso. Você não vai esquecer o que a pessoa fez, mas você não vai ficar remoendo aquilo. Você não vai ficar ressentindo aquilo. Aquilo não pode mais te afetar. Você pode até manter distância saudável, mas se a pessoa precisar da tua ajuda, você não vai negar, porque você perdoou. Ajuda, né? Amizade é outra história. Amizade, você vai ter amizade com quem você pode confiar na pessoa. Amizade, não é, Jesus não está mandando a gente ter amizade com a pessoa que nos feriu. Está dizendo que a gente tem que perdoar. Então, vamos fazer o que ele falou para a gente. Não vamos inventar a coisa aqui. O que é que te impede de entregar esses fardos todos para Jesus? Eu nem sabia que tinha isso. Pode ser. Talvez você não soubesse mesmo. Que havia fardos, que há fardos, que você pode estar carregando. E que precisam ser entregues ao Senhor. O que te impede de entregá-los? Concluindo, para que então possamos orar, e eu quero orar por você, especificamente nessas 3 áreas de fardos que lançamos sobre nós mesmos. Que história é essa que estamos vendo hoje? Ponto marcante do ministério de Jesus foi quando ele entrou em conflito com os líderes religiosos sobre o verdadeiro significado do sábado, o Shabá, o dia de descanso. Nossas preocupações, pecados e mágoas pesam sobre nós, são fardos que nos deixam sobrecarregados. Nós devemos ouvir a voz de Jesus, não a voz dos líderes manipuladores. Crer no amor de Jesus e ir até Jesus para entregar para Ele esses fardos que nos sobrecarregam. Sejam eles preocupações, pecados ou mágoas. Entregue tudo ao Senhor e receba dele o fardo leve. Qual é o fardo leve do Senhor? É fazer a vontade dele. Mas como é que eu vou conseguir fazer a vontade de Deus? Com a ajuda de Deus. Por isso que o fardo é leve. Ele está junto com você. Ele está no mesmo jugo que você, caminhando junto contigo, te ajudando a fazer a vontade dele. Aquilo que o Senhor, disse Paulo num outro momento, aquilo que o Senhor iniciou na sua vida, eu creio, ele vai levar até o final, porque o nosso Pai, ele é o autor tanto do querer quanto do realizar. Creia que o Senhor está te convocando, te convidando para se sentar junto com Ele, entregar esses fardos e passar a caminhar junto com Ele. Não é para ficar sentado sem fazer nada na rede na praia. Não. É para você fazer a obra de Deus junto com Ele. Por isso que o fardo é leve. O jugo é suave, porque o peso do jugo está sobre ele, não sobre você. Essa é a contrapartida. É isso que você vai receber do Senhor, em troca de você entregar para Ele
tudo aquilo que está te sobrecarregando.